Sabe aquela pergunta que a gente faz interiormente? Por que você e eu não? E eu não? Geralmente a gente faz esse tipo de questionamento. Por que a pessoa vive melhor e você não? Por que a pessoa, você passa por problemas e as pessoas não? Por que determinados assuntos te paralisam e as outras pessoas não? Então é sempre aquela pergunta, né? Por que você e eu não? Por que dá tudo certo pra você e pra mim não? Eu acho que é uma fase delicada na vida quando a gente passa por isso. E eu tô maratonando Grey's Anatomy. E eu acho que na sexta ou sétima temporada, nesse intervalo, eu tô na sétima temporada. Eu acho que na sexta, em algum momento lá, especialmente pra quem já assistiu, tem um episódio que todos passam por um trauma de violência, que eles abordam um atirador no hospital. E aí cada um vivencia este momento de agressão à sua maneira. E como eles já têm vários já sequelas, celeumas da vida em si que eles têm, ainda tem mais esse adendo, vivenciar este momento. E cada um passa, né, como toda boa empresa, é encaminhado para o psicólogo após esse trauma, e cada um consegue trabalhar ou não essa questão. Então, como a gente faz na vida real? A gente finge que nada aconteceu, ou a gente finge que não está sentindo nada, ou a gente finge que aquilo foi normal. Um fato qualquer que pode acontecer e eventualmente na vida de qualquer um, e aconteceu conosco. E assim, eu gostei muito desse episódio, porque eu não vejo grande coisa na minissérie em si, para tamanho sucesso e durar tanto tempo. Eu, pelo menos, assisto outras minisséries que eu encontro justificativas maiores para que, tanto no quesito de elaboração, para durar tanto tempo. E eu acho interessante, porque com certeza, entre um episódio ou outro, tem uns que falam muito comigo, uns fogem muito da realidade que a gente sabe que existe, em relação ao hospital, em relação ao procedimento, mesmo sendo em outro país. Muitas coisas, questão de legislação não muda muito, embora a gente não tenha conhecimento exatamente de como se administra um hospital, a gente razoavelmente tem uma noção, e muitas coisas fogem do conceito, e até mesmo o jeito como são tratados os procedimentos. Cânceres agressivos rapidamente resolvidos, e eles não entram em detalhes. Se ao, como eles dizem, ressecar aquele tumor, a pessoa continua o tratamento, não fala nada disso. Parece que eles operam e tá tudo certo, tá tudo resolvido. Ou pode também ter ocorrido de eu não ter entendido direito, porque o que me interessa muito é mais esse aspecto mais subjetivo dessa minissérie e das coisas em geral, esse outro viés que eu sempre fico tentando olhar. E aí eu achei muito interessante que após esse episódio do atirador no hospital, que foi por um contexto até de vingança de um personagem contra um personagem, por um atendimento a uma paciente, o fato é que tem uma personagem que é a Cristina, e até hoje eu não sei se a mulher é chinesa ou asiática, eu já comentei isso, eu acho que em algum outro momento. E é muito interessante porque ela é fascinada pela profissão dela, ela vive a profissão dela, e ela pondera em algum momento trocar até o amor que ela tem por uma pessoa pela profissão dela. Tipo, ela troca uma cirurgia cardíaca pelo namorado. Então, lógico que isso foi aventado, tá? Mas então é muito interessante, foi muito engraçado e é muito interessante. E ela muda radicalmente, consegue trabalhar muito bem a questão emocional dela, quando realmente ela fica paralisada e ela faz a ligação daquela violência, do contexto onde ela viveu a violência, e com a profissão dela. Então ela não quer mais viver no hospital, ela não quer mais trabalhar no que ela faz, e fica, pelo que eu entendi, meses eles contornando, porque eles a conheciam, sabiam da personalidade e sabiam do profissionalismo dela. Mas aí, conforme vai correndo os episódios, tem um que é muito interessante, porque ela, de certo modo, corta relacionamento com a melhor amiga, que é a protagonista da série. E as duas viveram a mesma coisa, mas cada um viveu ao seu jeito. E aí é muito interessante, porque essa pergunta, por que você e eu não?
Aí, porque quando elas conseguem, depois de muito protelar, ter essa conversa franca e esse pronto enfrentamento, aí a outra começa a querer explicar para ela mesma, essa amiga, o que é que ela estava sentindo e como ela poderia superar. E aí ela rompe dizendo, para, você não está me ajudando. Quanto mais você fala, quanto mais você tenta me ajudar, você não está me ajudando. Porque só de olhar para você, grosso modo foi esse o diálogo, só de olhar para você, eu não consigo entender. Nós passamos pela mesma coisa. Por que você superou e eu não? E aí foi muito interessante, porque quantas vezes a gente passa por determinados problemas, por exemplo, lógico que o centro da minha vida não foi minha separação, mas foi um que é muito importante, porque tudo que já vinha vindo na minha existência, esse foi assim o tiro de misericórdia, que parou tudo. Mas esse parar tudo, como eu achei que era péssimo, muitas vezes é muito bom. Porque quando eu fui parada, eu fui obrigada a me olhar. Eu fui obrigada a rever. E é o que está acontecendo com essa personagem. E foi muito bonita também o jeito como resolvem, acabam resolvendo, dissolvendo, acabam mostrando como que ela vai trabalhando essa questão. E tem um quê do relacionamento das pessoas com quem elas se relacionam, de dar um tempo e o espaço, embora ninguém compreenda. Primeiro eles tentam sempre vir, né, como sempre vem os amigos de Jó. Não, você consegue, você tem força, você isso, você aquilo, aqueles conselhos que mais nos derrubam. Igualzinho aconteceu com Jó, os amigos de Jó. Porque a gente sempre é de boa intenção. E as pessoas são de boa índole, as que fazem isso. Mas a gente sabe, quem já passou pelo vale da sombra da morte, quem caiu no poço, que não vai ajudar. Isso não vai ajudar. Talvez, como eu tenho aprendido, é o ficar perto. Só. Vai ficar perto. Que essa pessoa ela vai se reconstruindo e ela vai... no meu caso, eu fui tentando me mexer aos poucos para não encontrar uma cura rápida, nem um paliativo e nem um tapa-buraco. Mas a minha personalidade é assim, eu fiz questão disso. Inclusive, é muito interessante porque a primeira coisa, quando eu vi que eu não estava superando essa separação, foi querer buscar também o que tinha anterior a ela. Porque eu tinha uma história anterior a ela. Estou buscando até hoje, mas é como diz uma psicóloga muito querida, você não resolve as coisas na terapia. Você encontra as coisas e aprende onde guardá-las, onde organizá-las. Ou melhor dizendo, é como se você entrasse numa sala extremamente bagunçada e você soubesse exatamente onde guardar tudo. E aí você dá aquele alívio que você arrumou a sala, então passou a crise. Agora você pode, em um momento e outro, pegando e revisitando cada uma das caixinhas que estão na sala. Porque é terrível quando a gente passa por qualquer problema. Eu estou citando aqui uma separação, mas pode ser qualquer outro tipo de problema. Eu também tive problemas com o meu relacionamento com o meu serviço. Eu trabalhei por excelência, modéstia à parte. Eu sempre fiz questão de nunca deixar ponta, não deixar rabo, não fazer nada errado, no sentido de que prezar a mim mesma, prezar o nome de Deus, prezar o meu nome, fazer tudo com excelência conforme mandava, porque a gente era regido por um regulamento, né? Quase tudo na vida se tem um regulamento. E eu sempre prezei por isso, mas eu tinha um relacionamento muito conturbado interiormente, até com a minha profissão. E eu não sei por que também entrei, e muito menos porque eu fiquei. Mas foi gratificante tudo no final. E o caminho, como diz nessa minissérie também, ninguém fica fotografando o subir da montanha. As pessoas, geralmente, quando você está realmente escalando uma montanha íngreme, né? Não quando você está fazendo uma trilha numa caminhada íngreme, mas quando você está escalando uma montanha, não se tem como fotografar.
porque você tá tomando todos os cuidados, porque geralmente se você não faz sozinha, você faz em grupo, e a vida de um depende do outro. Então você vai fazendo essa escalada, e quando todos chegam lá em cima, isso sim é a grande vitória, nesse momento que a gente fotografa. E eu sempre dizia também que é muito interessante, porque não existe nem antes das mídias, nem depois das mídias, foto de quando eu tô chorando, você tá chorando, quando você tá num momento ruim, quando você tá numa briga. É lógico que é tudo no momento que você tá, pelo menos aparentemente, ou todo num contexto de alegria. Você não para e é essa a trajetória. Então, em algum momento da vida, todo mundo parou e pensou, por que não eu? E por que você e não eu? Por que você superou essa separação e não eu? Por que você tem um emprego que gosta e não eu? E aí fica muito conflitante isso, até que você consegue realmente dar uma caminhada e minimamente se encontrar. Eu tenho minimamente me encontrado. E são só esses o meu objetivo de fazer esses vídeos e colocar para fora o modo como tudo se dá e se deu comigo. Muitas vezes eu achei que ia morrer, muitas vezes eu fiquei revoltada com o outro, com Deus, com este ex-parceiro, porque pensava, por que com você e não comigo? Mas graças a Deus, né? As coisas acontecem com todo mundo. A gente pode questionar e achar que só está acontecendo conosco, mas no fundo a gente sabe que isso não é verdade. Então eu achei muito interessante, porque essa moça se resolve com o apoio dos amigos e com um amigo pouco provável, mas que a pedido do marido dela acaba fazendo um passeio e tirando ela do ambiente, do lugar comum, e simplesmente todo o contexto ela consegue se resolver no silêncio, como diz muitas vezes a palavra de Deus e como diz a psicologia, você tem que parar, se olhar e se ver. É numa pescaria que é proibido conversar, ela começa muito rebelde, ela vai, porque ela tá inerte, qualquer coisa que chame, que seja uma aparente solução, ou simplesmente para que parem de encher o saco, a gente vai. Só que lá ela acaba tendo um insight muito sutil que o episódio mostra. Ficou uma cena bonita de quando realmente ela se encontra e sai daquela cartaz, sai daquela estado de paralisação que ela estava e retoma para a vida dela. O momento realmente de que todos ficaram do lado dela, não bajulando, nem achando ela coitadinha. Por um momento quiseram arrastá-la, não adianta arrastar. Por um momento quiseram empurrá-la, não adianta empurrar. Por um outro momento quiseram impulsioná-la através de palavras, e foi através do silêncio, mas com uma pessoa do lado. E aí veio o desfecho interior, porque as coisas não vêm de fora, as coisas vêm de dentro, porque elas já estão dentro de nós. Por que com você e não comigo? A gente sempre se faz essa pergunta, e geralmente é um quê de inveja, de rancor e de ódio e de muito sofrimento. Por que com você e não comigo? Mas graças a Deus, as coisas boas acontecem com você e acontecem comigo.